Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos comentar sobre o resultado do terceiro trimestre de 2023 do Banco do Brasil. E aí, pessoal, o Banco do Brasil, no ano de 2023, já teve aqui uma apreciação de 51%, chegando às cotações de R$ 50,24. Isso aqui, pessoal, foi uma apreciação que não é à toa. O banco teve resultados crescentes já desde o ano passado, e aí, consequentemente, cotações irão seguir resultados no médio a longo prazo, e aí as cotações dispararam aí dos seus R$ 30, R$ 35 para R$ 50. E aí, de fato, a gente observa que a expectativa é que continue crescendo, porque os resultados vêm crescendo tri por tri. Aí, nesse resultado aqui, do lucro líquido ajustado, a gente consegue observar esse crescimento trimestre a trimestre. O segundo trimestre de 2023 foi reportado 8,8 bilhões de reais e agora, no terceiro tri de 2023, foi reportado os mesmos 8,8 bilhões de reais. E se a gente comparar com o terceiro tri de 2022, foi um crescimento de mais ou menos 400 milhões aqui. Ou seja, foi reportado, na época, 8,4 bilhões e agora, em 2023, 8,8 bilhões de reais. Se a gente pegar no acumulado, e é o mais importante, olha, observar os resultados no acumulado, os 9 primeiros meses de 2022 versus os 9 primeiros meses de 2023, foi um crescimento do lucro líquido em 14%, ou seja, saltou de 22,9 bilhões de reais para 26,1 bilhões de reais de 2022 a 2023, reportando aqui lucros maravilhosos. Só para você ter ideia, o lucro reportado do Bradesco no ano de 2023, no total, acredito que ficará em torno de 18 bilhões de reais, e a gente vê que nos 9 primeiros meses do Banco do Brasil, esse valor é muito, mas muito acima do que o que será apresentado pelo Bradescão, respectivamente. E aí, se a gente observar, a carteira de crédito expandida do Banco do Brasil, ela é muito robusta e cresce ano após ano. E o melhor, com alta qualidade. Então, ela dá inveja, de fato, aqui nos seus players e compete principalmente aqui em relação à gestão e qualidade com o Banco Itaú. Se a gente observar em setembro de 2022, sua carteira era de mais ou menos 969,2 bilhões de reais e passou a junho de 2023 entrar na casa do 1 trilhão de reais. E agora cresceu 2%, desde o junho de 2023 até setembro de 2023, cresceu 2%, chegando aos patamares de 1 trilhão de reais a sua carteira de crédito. Então, de fato, aqui, uma carteira robusta que cresce tri por tri e ainda mais mantendo uma boa qualidade. Se a gente observar o crescimento em pessoa física, cresceu 7,9% em relação ao mesmo período do ano de 2022, e versus aqui setembro de 2023. E no agronegócio, que é a sua principal exposição aqui de qualidade da carteira, junto com as grandes empresas, a gente vê que cresceu quase 19% lá de setembro de 2022 a setembro de 2023. E se compararmos em relação ao trimestre passado, a gente vê que foi um crescimento de 5,7%. E lembrando que terá o programa Safra, que será a maior contemplação aqui de linha de crédito para o setor do agronegócio e, consequentemente, isso aqui deve ultrapassar os 5% de crescimento no segmento do agronegócio. Isso aqui, muito bom para a carteira de crédito expandida do Banco do Brasil. Se a gente pegar a exposição nas pequenas, médias e microempresas, a gente vê que cresceu 14,2%, e aqui é onde fica a pequena bronca de crescimento de inadimplência, porém nenhuma preocupação nesse sentido. Aí cresceu 14,2% em relação a setembro de 2022 a setembro de 2023 e saltando aqui de 106,2 milhões de reais para 121 milhões de reais. Então, é uma parcela bem pequena da carteira, da carteira de crédito do Banco do Brasil, bem menor do que em relação também à pessoa física, que também tem um índice de inadimplência bem maior até do que as micro, pequenas e médias empresas. Aí, em grandes empresas, cresceu 0,6% e precisa aqui ter uma estratégia para crescer ainda mais nesse segmento, porque se a gente comparar em relação ao trimestre passado, ou seja, junho de 2023 para setembro de 2023, a gente observa que foi uma queda de 5%. Porém, se a gente pegar no acumulado, a gente vê que a carteira melhorou em 0,6%. Em relação ao governo, a gente vê que cresceu 0,8% e em relação ao trimestre passado, cresceu 9%. E aí, se a gente falar em qualidade da carteira, a gente observa aqui que realmente ela causa inveja nos seus pares. Porque a gente vê que o BB, mesmo em casos aqui específico, que é justamente o caso Americanas, esse índice estaria em 2,3%. E aí hoje ele se encontra em 2,81%, o risco de inadimplência acima de 90 dias. E
se olharmos aqui a média do Sistema Financeiro Nacional, que está em 3,5%. Então, está muito abaixo do que a média do Sistema Financeiro Nacional, e aí o Banco do Brasil mostra a qualidade da sua carteira. Para inadimplência acima de 90 dias por segmento, a gente vai ver que em pessoa física é bem alta, isso aqui é normal, para o risco de inadimplência em pessoa física, e a gente vê até estabilidade nesse risco com tendência de queda, ainda mais com esse programa de renegociação das dívidas do governo federal, o Desenrola Brasil, salvo engano. E aí a gente vê que também em PJs, que é as micro pequenas empresas, a gente vê que ela cresce um pouquinho, e no setor do agro a gente vê que a inadimplência é muito, mas muito baixa. E aí é um ponto muito interessante de a gente observar essa alta exposição no setor do agronegócio, e ainda mais com esse programa Safra, o que deve aumentar a sua carteira de crédito e também manter a qualidade da carteira, ficando aqui o risco de inadimplência abaixo do Sistema Financeiro Nacional e assim ter uma carteira e resultados muito além da média do mercado. Aí se a gente procurar aqui o índice de cobertura, muito bem, muito acima aqui do Sistema Financeiro Nacional, então aqui não há nenhuma preocupação nesse sentido. Então observamos que há qualidade na carteira, há crescimento na carteira e além disso, tem uma média aqui de cobertura acima do Sistema Financeiro Nacional. Se a gente pegar a margem financeira do banco, ela cresceu e cresceu muito bem no acumulado. Nos 9 primeiros meses de 2022 foi reportado aí 51,9 bilhões de reais e agora em 9 meses de 2023 reportou 67,7 bilhões de reais, o que representou uma alta de 30,4%. Se a gente comparar os trimestres, ou seja, terceiro TRI 2022 versus terceiro TRI 2023, essa alta representa 21,1% e em relação ao trimestre anterior, segundo TRI 2023, essa alta representa 3,5%. De fato, são resultados muito interessantes. E aí, se a gente pegar as despesas financeiras de captação institucional, a gente vê que ela caiu em relação ao segundo trimestre de 2023 e teve um leve aumento em relação ao terceiro TRI 2022 de 10,4%. Então, são resultados que mostram eficiência e qualidade nos resultados financeiros aqui operacionais do Banco do Brasil. Se a gente pegar, por exemplo, o índice de eficiência, se encontra hoje em 28%, o que mostra a eficiência, ou seja, a empresa precisa gastar menos para gerar mais e quanto menor esse índice de eficiência, melhor, porque representa menos gastos para gerar mais lucros. E aí, como a gente observa, essa receita de prestação de serviços cresceu 5% e, se observarmos no acumulado, saltou de 23,9 bilhões de reais para, então, 25,1 bilhões de reais nos 9 primeiros meses de 2023. Se a gente observar no trimestre, foi um crescimento de 4,6% em relação ao trimestre passado, no segundo TRI 2023, e em relação ao terceiro TRI 2022, foi um crescimento de 1,7%. E as despesas muito controladas, no acumulado cresceu apenas 8% em relação aos 9 primeiros meses de 2022 versus os 9 primeiros meses de 2023. E se a gente observar no trimestre, cresceu apenas 9,2% e em relação ao trimestre passado, 1,5%, lembrando que a Selic está acima de 12%. Então, realmente, as despesas aqui não há nenhuma bronca, crescem de forma controlada e os resultados crescendo absurdamente. Então, sem nenhum problema nesse sentido, pelo contrário, mostra muita eficiência aqui da empresa em controlar as suas despesas e aumentar a sua eficiência e geração de caixa. Aí o índice de Basileia, muito bom, muito tranquilo. Se a gente observar aqui, chegou aos patamares aqui de 16,24% e lá atrás, no terceiro trimestre anterior, a gente viu esse índice em 15,72% e está próximo do índice de Basileia na época de setembro de 2022, que era de 16,72%. Então, realmente, o índice aqui tem a melhorar com os resultados da empresa. E aí, se a gente pegar as projeções corporativas do ano 2023, de expectativa de crescimento, e já observadas, alcançado esse crescimento nos 9 primeiros meses de 2023, a gente observa que a carteira de crédito expandida, eles previam um crescimento de 9 a 13% de crescimento, e ela já cresceu 10,7%, ou seja, a meta mínima aqui, eles já atingiram, e aqui um ponto positivo aqui para o banco. Esse crescimento em pessoa física, eles previam um crescimento de 7 a 11% e o que eles alcançaram até o momento, quase 8% de crescimento. A previsão de crescimento para empresas, e aqui entra grandes e pequenas, médias e microempresas, era de 8 a 12%, e aí a empresa já atingiu 5,5%, ainda não atingiu esse crescimento mínimo. No agronegócio, eles previam um crescimento de 14 a 18%, e eles já atingiram aí quase 19%, ponto positivo nesse sentido. A margem financeira bruta, eles previam um crescimento de 22 a 26%, e eles já atingiram isso aqui, saltando até com a expectativa máxima,
e reportando até o momento 30,4%, outro ponto positivo. E se a gente observar aqui em relação à receita e prestação de serviço, eles previam um crescimento de 4 a 8% e eles já observaram aqui um crescimento de 5%. As despesas administrativas, eles previam um crescimento de 7 a 11% e as despesas cresceram até o momento 8%. E aí, lucro líquido ajustado, eles prevê aqui um lucro anual de 33 a 37 bilhões e até o momento já conseguiram 26,1 bilhão e, consequentemente, irão atingir aqui os patamares de 33 bilhões de reais de lucro líquido no ano de 2023, com toda certeza. Então, se a gente observar no parâmetro aqui, o que eles de fato não conseguiram atingir até o momento foi apenas foi o crescimento dentro da carteira de crédito no setor de segmentos de empresas, que eles não conseguiram atingir. Mas, se a gente observar o crescimento geral da carteira, que era de 9 a 13%, eles já atingiram esse objetivo. Então, no final das contas, eles atingiram o objetivo de crescimento dentro da carteira de crédito, eles atingiram o crescimento dentro da margem financeira, eles atingiram o crescimento da receita e prestação de serviço, e eles atingiram o crescimento aqui de conter as despesas crescendo controladamente. E, além disso, um objetivo, uma meta de atingir lucros também eles deverão alcançar. Então, olha a qualidade da gestão de um banco estatal como o Banco do Brasil e tem muita gente com receio de investir no Banco do Brasil. E se a gente comparar, por exemplo, com o banco privado, que é o Bradesco, que entre aspas aqui, abro uma aspas, é a minha maior posição, por exemplo, da minha carteira, e eu acredito que o banco irá se recuperar. Se a gente observar a comparação de gestão do ano 2023 do Banco do Brasil com o Banco Bradesco, você vai observar o quanto o Banco Bradesco decepcionou. A carteira expandida de crédito, eles previam um crescimento de 6,5% a 9,5%, e eles não atingiram isso aqui. Tem vídeo no canal, e eu mostro aqui, e vou deixar acima do card para vocês. A margem financeira também, eles previam um crescimento de 7 a 11%, eles não conseguiram. E a receita e prestação de serviços, também eles previam um crescimento de 2 a 6%, eles não irão conseguir. As despesas eles conseguiram manter controladas, então isso aqui foi o único ponto positivo. E o resultado operacional de seguros também, eles conseguiram manter esse resultado bem acima de 6 a 10%. E aí, essa provisão aqui, que é a grande bronca, eles irão conseguir atingir. Então, se você observar, a empresa, ela conseguiu fracassar tanto em relação à carteira de crédito expandida, na margem financeira e também no crescimento de receita de prestação de serviços, o que mostra aqui que nem sempre um banco privado irá performar melhor do que os bancos estatais. E aí fica essa bronca e essa observação para o Banco Bradesco. E aí, se a gente observar, o Banco do Brasil gerou aumento patrimonial, isso aqui é muito bom, e gera valor ao acionista, e em setembro de 2022, a gente viu um patrimônio líquido em torno de 157,8 bilhões de reais. Em junho de 2023, já víamos aqui um patrimônio líquido de 167,6 bilhões de reais, e agora, em setembro de 2023, temos um patrimônio líquido do Banco do Brasil de 170,5 bilhões de reais. Isso aqui gera valor para acionista, porque, como a gente vai observar, em relação às cotações atuais e o valor patrimonial atual por ação da empresa, que é de R$ 59,50, ainda assim, com essa apreciação de mais de 50% do papel, que saiu ali dos patamares de R$ 35,00 a R$ 50,24 na cotação atual enquanto eu gravo esse vídeo, temos um preço sobre seu valor patrimonial de 0,84 vezes. Ou seja, estamos pagando aqui abaixo do seu patrimônio líquido, desconsiderando toda a marca do Banco do Brasil, toda a credibilidade do Banco do Brasil e toda a sua margem de cliente. E estamos pagando ainda assim barato em relação ao seu patrimônio líquido. Então, de fato, a empresa, mesmo com essa toda apreciação, ainda se encontra interessante em relação ao seu valor patrimonial por ação. O lucro líquido aqui esperado, eu coloquei 35 bi, porque é a média aqui de 33 bi a 37 bi, que é o que eles esperam para o ano de 2023. Então a média disso aqui é 35 bi e eu acredito que eles irão atingir esses patamares de lucro. E com esses lucros, isso representa R$ 12,21 de lucro por ação, e nessas cotações, isso nos dá um PL aqui de 4,11 vezes. Isso representa que em menos de 5 anos você consegue reaver todo o seu capital investido através da apreciação do papel, mais a distribuição de dividendos. Então, de fato, é uma empresa fantástica que gera lucro, gera caixa, gera resultados e distribui ainda 40% desses resultados para os seus acionistas. E distribuindo 40% e com esses lucros aqui, a gente tem então uma distribuição total de dividendos de R$ 4,88. Lembrando aqui que precisa realizar o desconto de IR no imposto de renda aqui sobre os juros sobre o capital próprio, que são JCP, anunciados pelo banco, e eu não realizei esse desconto. Então, se a gente pegar aqui bruto, R$ 4,88,
nas cotações atuais de R$ 50,24, a gente tem um retorno de dividendos, apenas de dividendo de 9,72% para o ano de 2023. E aí, pessoal, é muito importante você sempre pagar barato pela ação, porque você vai ter um retorno de dividendos diferente do que é reportado atualmente pelo mercado. Por exemplo, se você tiver um preço médio aí de R$ 35, consequentemente recebendo os mesmos R$ 4,88, você terá um retorno em dividendos de 13,95%, bem acima dos 9,72% anunciado aqui pelo mercado com a cotação atual. Por quê? Porque você pagou mais barato e, consequentemente, o seu retorno em relação ao que você pagou, que se chama de dividendo yield uncorked, você vai estar pagando aí, você vai ter um lucro aí, um retorno bem acima do que quem está pagando aqui os R$ 50,24 neste momento pela ação. E aí, pessoal, basicamente, se a gente for observar, o papel está distribuindo atualmente nessas cotações 9,72% de yield e, em relação ao seu valor intrínseco, a gente observa que ele apresenta uma margem de segurança de 15%, porque o seu valor intrínseco final é de R$ 57,69, segundo a minha fórmula de Benjamin Graham ajustada. E aí, isso mostra que nas cotações atuais de R$ 50,24, ela possui um desconto ainda de 15%, mesmo tendo essa forte apreciação, e mostra que ainda está barata nesse sentido. Porém, dentro da minha regra de investimento, só invisto em ações que apresentam margem de segurança mínima aqui de 30%, então nesse caso aqui, fico de olho apenas no papel, e olha quem está aqui com a margem de segurança acima de 30%, justamente o Bradescão, que no ano de 2023 decepcionou geral, e por isso, consequentemente, suas cotações desabaram. E aí, pessoal, caso você tenha interesse em acompanhar, convido você a se inscrever no meu canal, acionar o sininho, porque você vai ter aqui divulgação de resultados trimestrais das principais empresas listadas na Bolsa e também irá acompanhar o crescimento da carteira do canal rumo à minha liberdade financeira. Também convido você a adquirir o e-book, que vai estar na descrição desse vídeo, onde você terá acesso aqui aos 5 pilares essenciais que sustentam minha estratégia de investimento e, além disso, você terá um capítulo onde eu compartilho com vocês como eu me organizei financeiramente para você se organizar e, então, conseguir montar seu projeto de educação financeira e, consequentemente, um projeto de alcançar a liberdade financeira. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal, deixa aquele like e até a próxima.